Então, óbvio que foi uma infância muito difícil, muito sofrida. A gente morava num barraquinho de madeira, lá nessa cidade no interior do Espírito Santo. Precisávamos sempre dos serviços públicos. E também ela não frequentava, por exemplo, reuniões de pais e professores. E havia essa ausência de uma figura paterna e materna. Eu fui o primeiro agente do governo brasileiro a retomar as negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Me lembro que foi uma reunião em Xangai, na China, com a Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Voltamos a participar ativamente do Fórum Econômico Mundial, não só em Davos, na Suíça, mas também na versão América Latina, coisa que o Brasil já não fazia há algum tempo. Bom, eu nasci no interior do Espírito Santo. A minha mãe era uma empregada doméstica, trabalhava e morava na casa que ela trabalhava em São Paulo, capital. Ficou grávida do patrão, por óbvio que a patroa não sabia, porque era uma relação extraconjugal. Voltou para o Espírito Santo, que era o estado dela, e eu nasci ali numa pensão às margens da BR-101, na cidade de Linhares. E fui adotado no dia que eu nasci. Então, biológicos, eu não sei se tenho irmãos, não tenho como saber. Provavelmente tenha, por parte de pai e também até talvez por parte de mãe. Porque até hoje não conheço os meus pais biológicos. O casal que me adotou se separou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui então criado dos 5 anos até me casar pela minha avó paterna adotiva, numa outra cidade do Espírito Santo, chamada São Mateus. Lá eu estudei todo o meu ensino básico e fundamental e ensino médio, desculpe, porque na época era outro nome, né? O ensino fundamental e ensino médio em escolas públicas. Em 1994 me mudei para o Rio de Janeiro, e em 99 me mudei para São Paulo, onde eu vivo até hoje. Vai fazer agora em outubro 23 anos que eu moro em São Paulo, capital. Então, assim, um pouco da infância é isso. Eu tenho irmãos por parte de pai, o meu pai que me adotou, que é a família que eu tenho, é a única referência de família que eu tenho. Então, são todos irmãos adotivos, no sentido de que eu é que sou adotado, eles são filhos da pessoa que me adotou. Eu sempre soube, nunca foi escondido. Eu me lembro todas as vezes que perguntavam para minha avó, quando eu estava com ela, quem é esse menino? Ela sempre dizia, filho de criação do meu filho que eu estou terminando de criar. E óbvio que a minha avó teve 13 filhos biológicos. Então, óbvio que foi uma infância muito difícil, muito sofrida. A gente morava num barraquinho de madeira, lá nessa cidade no interior do Espírito Santo. Precisávamos sempre dos serviços públicos. E também ela não frequentava, por exemplo, reuniões de pais e professores. E havia essa ausência de uma figura paterna e materna. Então foi uma infância bastante difícil. Por causa dessa dificuldade, eu me lembro que eu tentei suicídio 2 vezes antes dos 17 anos de idade. Lá em São Mateus, a cidade é cortada pela BR-101. É uma importante rodovia que corta o Brasil inteiro. E na cidade de São Mateus especificamente, ela passa mais embaixo e tem duas... É como se fosse um vale, são 2 ribanceiras muito altas. E eu ali tentei 2 vezes me jogar embaixo de caminhão e uma vez embaixo de um ônibus. Mas, na verdade, não cheguei a tentar, propriamente dito, me jogar. Eu deitei no asfalto, mas quando o carro se aproximava, eu acabei não tendo coragem de concluir aquele ato. Havia, sim, um vazio e uma crise existencial muito grande, mas que eu consegui superar depois, já na fase de jovem, depois que me casei, depois que tive uma experiência de vida. E eu acho que isso também me ajudou muito na minha
no meu envolvimento com o meio político e essa história de superação. Eu fui diretor de 2000 a 2010 e vice-presidente de 2003 a 2010. Eu ainda era bastante jovem, na casa ali isso já tem 10 anos, 12 anos, mais de 12 anos atrás, então eu tinha algo em torno de 30 e poucos anos de idade. E foi uma experiência bastante gratificante você lidar com... Na verdade, eu era um presidente executivo, então eu cuidava das partes financeira, recursos humanos, jurídico, mais parte administrativa, propriamente dito. Não lidava com questões de jornalismo, nem com questões artísticas. Lidava indiretamente, não diretamente. Mas foi um momento de crescimento profissional muito, muito importante para mim. Foi bastante desafiador. No primeiro momento, quando eu fui convidado pelo presidente Michel Temer, havia uma preocupação muito grande do setor produtivo nacional, das indústrias, porque eu não sou industrial, a minha formação é jurídica, eu sou advogado, fui professor de direito, tenho um escritório de advocacia em São Paulo com 32 profissionais que trabalham conosco, trabalham comigo, e houve uma certa desconfiança do mercado, porque eu estava sucedendo um ministro que tinha sido, inclusive, além de ser industrial, ele tinha sido presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel em 2 anos, em 20 meses mais precisamente, porque eu precisei sair um pouco antes, justamente para ser candidato, porque a lei nos obriga a desincompatibilização quando você é candidato. Eu acho que foi bastante desafiador. Me lembro que em 6 meses de gestão, nós lançamos 37 medidas de desburocratização. O Brasil é um país muito burocratizado. E dessas 37, com 20 meses, quando eu saí, nós conseguimos deixar implantadas 30 e as outras 7 em implantação. Para além disso, eu visitei 16 países, porque comércio exterior não tem como, você tem que estar em diálogo com os outros países, com os outros blocos comerciais, com os investidores internacionais que vêm para o Brasil para investir, reuniões de ministros de comércio do G20, do BRICS, Fórum Econômico Mundial, entre outros organismos internacionais que eu participei. Eu fui o primeiro agente do governo brasileiro a retomar as negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Me lembro que foi uma reunião em Xangai, na China, com a Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Voltamos a participar ativamente do Fórum Econômico Mundial, não só em Davos, na Suíça, mas também na versão América Latina, coisa que o Brasil já não fazia há algum tempo. Trouxemos a edição América Latina do Fórum Econômico Mundial para São Paulo, para o Brasil, mais especificamente para São Paulo. Então, o resultado foi positivo. Ao final da nossa gestão, as federações estaduais de indústria todas reconheceram o trabalho que fizemos, e até hoje, já que o atual governo extinguiu o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, lembra da nossa gestão, que foi praticamente a última gestão à frente da pasta. Eu estou como deputado federal, candidato à reeleição, fui ministro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo do Michel Temer. Estou como presidente do Partido dos Republicanos desde maio de 2011 e, portanto, há 12 anos que eu entrei na política. Eu acho que eu já tinha, desde jovem, uma veia política. Quando eu completei 18 anos, ainda no meu estado natal, no Espírito Santo, eu me filiei a um partido político na época. Pensei em disputar a eleição para vereador, mas acabou não dando certo. Por óbvio que a gente, podendo ajudar as pessoas, eu acho que a política é um instrumento de ajudar as pessoas, ajudar as cidades, os municípios. Então, primeiro eu fui convidado pelo ex-presidente nacional do partido para sucedê-lo na presidência, e isso acabou, uma coisa puxa a outra. Como deputado,
Eu ajudei aí, nós trabalhamos para viabilizar recursos para mais de 430 cidades, no valor de mais de 500 milhões, destes mais de 300 milhões para a saúde. A gente sabe que as três grandes demandas de serviços públicos da população são saúde, educação e segurança, e são nas áreas que a gente mais trabalhou. Para mim é muito satisfatório. Eu estive, por exemplo, recentemente não, no ano passado, que o tempo passa muito rápido, em uma cidade chamada Cosmópolis, até está isso no meu site, no meu material, e o número de UTIs da Santa Casa nesta cidade, que é o principal hospital da cidade, duplicou. Então isso salva vidas. Eu me lembro que eu fui convidado pelo provedor a visitar a unidade de UTI, e tinham lá 10 pessoas, eram 5 leitos, aumentou para 10, e tinham 10 pessoas internadas, uma pós-operatório, 9 Covid, dos 9, 7 entubados. Seguramente essas pessoas que foram beneficiadas, que estavam internadas ali, se não tivesse acontecido a ampliação de leitos de UTI, elas ou teriam morrido ou teriam que ter sido atendidas em outra cidade. Um recurso para o Multiplique e para a Catoc, né? Por que decidiu enviar para os alunos para essas ONGs? Foi feita a solicitação, geralmente acontece dessa forma. Os interessados solicitam, a gente verifica quem tem habilitação, quem está em condições de receber. A gente, junto ao orçamento da União, fazemos esta designação.